Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre álgebra, sobre a utilização de letras para representar números, né? Nós vamos voltar um pouquinho para a álgebra, sair já da geometria. Então, vamos lá para o nosso caderninho entender um pouquinho mais deste conteúdo aí, ó. Estamos aqui no nosso caderninho, né? Nós vamos estudar hoje sobre o cálculo algébrico, né? Então nós vamos entender um pouquinho o que é isso. A ideia do cálculo algébrico, gente, é utilizar letras para representar números. E aí entra esta parte que vocês já falam para todo mundo, nossa, agora na matemática tem letra, que horrível, que difícil e tal. Isso, na verdade, ela veio para simplificar as coisas, né? Muito mais do que para complicar, como alguns de vocês pensam. A ideia de utilizar letras para representar números, em especial números desconhecidos, elas vêm para simplificar as nossas expressões. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui e entender um pouquinho de história da matemática. Olha só. A ideia de escrever usando símbolos e letras, números que nós não conhecemos, é para simplificar as nossas escritas, né? Vamos imaginar, ó, que eu tenho dois números desconhecidos, tá? X e um Y, aqui eu já estou dizendo que são esses, mas imagine que eu tenha dois desconhecidos quaisquer. Como que eu representaria a soma destes dois números desconhecidos, tá? Hoje em dia, a gente representa eles de uma maneira bem fácil, x mais y. Vocês sabiam que antigamente os livros de matemática representavam através de escrita? Olha o tamanho dessa frase aqui, ó. Eles descreviam a soma de dois números desconhecidos é tanto. Olha o tamanho que era a frase. Hoje em dia você coloca x mais y. É muito menor e muito mais simples. Então a ideia de substituir letras e símbolos por palavras na matemática, ela vem para quê, gente? Para simplificar as nossas escritas. Por quê? Porque fica muito mais fácil escrever x mais y do que escrever a frase inteira, tá? Então nós vamos ver um pouquinho sobre esses termos, né? O primeiro deles aqui, a ideia é soma, né? Então é mais, então soma de dois números conhecidos, x mais y. E se eu tiver diferença de dois números desconhecidos, o que é isso? Diferença é menos, tá? Então é x menos y, beleza? Próximo, produto de dois números. O que é produto, gente? Produto é vezes, tá? Então fica x vezes y. Então, uma das coisas importantes da gente saber agora dessa matéria é a palavra, né, e a operação relacionada com ela para a gente colocar nos números aqui, nas letras, nas representações. Então, olha só, o quociente destes números. O que é o quociente? O quociente é divisão, então o quociente é x sobre y, tá? O quadrado de um número x, então é x elevado a 2. Ou, se vocês forem escrever, vocês escrevem x acento circunflexo 2 aí, também representa o elevado, tá? O dobro de um número, lembrando, o quadrado é elevado a 2. E o que é o dobro, gente? O dobro é duas vezes, então é 2x. O triplo é 3 vezes, 3x. O quádruplo de um número é 4x. O quíntuplo de um número, 5x. E assim por diante, tá? A ideia aqui é vocês entenderem primeiro as palavras mais simples em relação a essas letras e as operações relacionadas com elas. Então, se eu disser, qual é a soma do dobro de um número com o triplo do outro? Então, é 2x mais 3y, e assim por diante, tá? Vamos ver alguns outros exemplos aqui para a gente também entender outras situações onde as letras podem ser usadas para representar esses números conhecidos, né? O primeiro exemplo que nós temos aqui seria esse, ó. Pedro tem X anos, ou seja, eu não sei qual é a idade do Pedro. Qual a expressão determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Então eu quero o triplo da idade dele daqui a 6 anos. Eu não sei a idade do Pedro, tá? Então eu não sei a idade do Pedro, então é X anos aí, letrinha X para a gente representar, beleza? Agora o que eu quero? Eu quero o triplo da idade dele daqui a 6 anos. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que pegar a idade do Pedro daqui a 6 anos. Se o Pedro tiver 5 anos hoje, daqui a 6 anos ele tem 11. E aí o triplo dessa idade, né, seria 33. Então a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que ao invés de colocar um número para a idade dele, seria letra, tá? Então eu tenho a idade dele hoje. Vou apagar aqui. Nós temos a idade dele hoje.
mais 6 anos, ou seja, daqui a 6 anos, e eu vou pegar o resultado e colocar o triplo disso, beleza? Então é basicamente isso. Professor, resolve alguma coisa? Não, não tem que resolver nada. Porque neste primeiro momento que nós estamos estudando, gente, é a representação das letras, né? A utilização de letras para representar esses números. Então não precisa fazer mais nada. Tá aí, tá bonitinho. X 3 vezes x mais 6 entre parênteses. Só isso tá ótimo, tá? Outra maneira de você pensar é como eu falei, você pode usar números. Vamos imaginar que o Pedro tem 8 anos hoje. Daqui a 6 anos, né, mais 6 anos, ele vai ter 14. Aí eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar por 3, porque é o triplo da idade dele. Então pronto. Só que o Pedro não tem 8 anos. Então o que a gente vem? A gente apaga o número que eu tinha colocado qualquer e coloca a letra X, que é uma letra qualquer para representar. Beleza? Vamos ao próximo exemplo aqui agora. Outro exemplo que nós temos de expressões algébricas, tá? São esses tipos de probleminhas que a gente tem aqui, tá? Inclusive, uma curiosidade é que esses problemas, porque você pode pensar, professor, mas o que o dobro da altura, o triplo da idade tem a ver? Grande parte da matemática da antiguidade, gente, ela era recreativa. Então, eles faziam esses enigmas para diversão. E aí eles usavam esses termos, né? O dobro da idade, do triplo e tal, desconhecido. E aí eles acabavam escrevendo. Então, a gente acaba vendo boa parte disso hoje em dia também. Vamos ao exemplo 2 agora. Carla pensou em um número. Pessoal, pensou no número. E ele somou 4 unidades. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2 e somou o próprio número. Qual a expressão que pode ser utilizada para representar essa situação se colocarmos o número que ela pensou como x? Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que usar as operações na ordem que foi feita. Então, a Carla pensou em um número. Eu sei que número é? Não. X. Beleza, pensou no x. Aí ele somou 4 unidades. Então, eu vou pegar aqui x mais 4. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2. Aqui você tem que tomar cuidado, né? Você não pode colocar vezes 2 assim. Por quê? Se você colocar assim, pela ordem das expressões numéricas, a gente resolve a primeira multiplicação. Então eu faria 4 vezes 2, que é 8, então seria x mais 8. Isto não é o dobro de x mais 4, tá? Então tem que colocar o parêntese sim. Toda vez que a gente falar de multiplicação ou de quociente, tem que colocar o parênteses. E depois o último resultado somou o próprio número, que é x, então mais x. Pronto, essa daqui é a nossa expressão. X mais 4 entre parênteses vezes 2 mais x. Esta é a expressão que utiliza. Inclusive, isso daqui, fazendo um paralelo para vocês, isso daqui é o que a gente faz muito no computador. Os programadores fazem isso direto. Toda a programação ela é baseada nesse sistema, onde você atribui uma letra para uma operação e você manda o computador fazer uma série de operações dela, né? No Excel isso é muito comum de fazer, tá? Mas a essência da programação de computadores é basicamente isso, onde ao invés do x aqui, que para a gente é um número, seria um comando do computador ou na própria programação mesmo, é um número mesmo, tá? Então, nosso último problema aqui, o nosso penúltimo agora, vamos ver agora com geometria, coisa também padrão que a gente está estudando. Escreva uma expressão algébrica para calcular o perímetro da figura abaixo. O que é perímetro, professor? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então eu vou pegar e vou somar os lados do polígono. Só que aqui não é só 2x mais 3y desse retângulo. E você tem que lembrar o seguinte, se o lado de baixo do retângulo é 3y, o lado de cima também é 3y. Se o lado esquerdo do retângulo é 2x, o lado direito também vai ser 2x. Então o perímetro vai ser 2x mais 2x, que são as duas laterais, mais 3y mais 3y, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais específico como fazer as operações, mas isso aqui é de uma maneira bem intuitiva, tá, gente? Para simplificar isso aqui. Porque eu tenho 2x mais 2x, eu sei que dá 4x. A gente já fez várias contas com equações, que é basicamente isso. E 3y mais 3y vai dar mais 6y. Então, 4x mais 6y, agora eu não posso somar. Eu não posso somar 4x
mais 6y. Isso aqui não dá 10xy. E se você pensar, aqui é como se eu tivesse, o x é como se fosse maçã e o y é como se fosse banana. Eu não posso somar maçã com banana, né? 4 maçãs mais 6 bananas vai dar 4 maçãs mais 6 bananas. Não dá 10 bananas maçãs, assim. Isso não é possível. Então a gente não vai fazer assim também com as letras, beleza? O nosso último exemplo também, que é outro tipo de situação, são probleminhas do cotidiano. Eu peguei um bem simples aqui, só para exemplificar para vocês. Mas os probleminhas do cotidiano também podem utilizar letras para representar esses números desconhecidos. Então, olha só. A variável m representa o preço de uma maçã. E a variável p, o preço de uma pera. Sueli comprou 7 maçãs e 3 peras. Qual é a expressão algébrica que representa o preço pago por Sueli? Então, olha só, ela comprou 7 maçãs e o preço da maçã é M, então ela pagou 7 vezes M na maçã. Se o preço da pera era P e ela comprou 3 peras, o preço que ela vai pagar pela pera é 3 vezes o P. E o preço que ela vai pagar por tudo é o preço das maçãs mais o preço das peras. Então é 7M mais 3P. Então é basicamente isso aí, ó, que a gente vai fazer, tá? Professor, tem como somar o M com o P? Tem como pôr número? Tem como resolver? Tem como colocar igual? Neste primeiro momento, não. A gente só vai transformar as expressões, o que está escrito, em letras, tá? Em expressões com letras, que são as expressões algébricas que nós temos, tá? Então, a ideia básica dessa aula aqui era apenas para vocês utilizarem letras para representar estes números, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tirem dúvidas com a gente toda segunda-feira de 9 às 11 pelo Google Meet, ou vocês podem também tirar dúvidas pelo WhatsApp, qualquer outro horário, caso percam o Google Meet, beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos, um beijão e tchau, tchau!